Bom, pessoal, a gente tava falando sobre equilíbrio e vida financeira e tudo mais. E aí, eu vou dialogar um pouquinho sobre a minha experiência na faculdade, pra gente fazer uma reflexão. E aí, cada um vai fazer reflexão na sua casa, porque, né, é, quando eu fui aluna e quando eu fui professora na universidade, eu percebi que a faculdade é um lugar que tem muito perfil de aluno diferente. Muito perfil de aluno diferente. Muito perfil de aluno diferente. E aquele que é bancado pelo pai e a mãe? E aquele que é bancado pelo pai e a mãe, mas que precisa de trabalhar porque ele não é bancado, ele é bancado, entendeu? Mas às vezes o dinheiro que ele recebe, que a família pode fornecer, não é suficiente para ele fazer tudo que ele precisa, né? Que às vezes comer, né? Comer é importante. E tem aquele aluno que às vezes é pai de família e precisa trabalhar o dia inteiro e depois vai para a faculdade. Ou trabalhar a noite inteira e vai para a faculdade de manhã. E eu quero questionar os professores conhecem o aluno, a faculdade faz uma pesquisa com esse perfil de aluno? Por quê? Eu acho que a faculdade, se, se levada da forma correta por professores e alunos, é um ambiente maravilhoso para você ter conhecimento. Não que você vá sair da faculdade sabendo ser professor, sabendo ser médico, sabendo ser advogado. Muita coisa é prática. E por isso que você gostar daquilo e você ter o dom para aquilo é importante. E aí eu fiz assim para dom, porque eu acho que esse negócio de ter dom é muito mais complexo do que a gente, né? A gente pode falar disso em outro vídeo. Mas aí, por que eu tô falando disso? Porque eu vejo professores que passam 10 listas de 50 páginas cada uma para um. E às vezes, mesmo aquele aluno que só fica por conta de estudar, não dá conta, porque ele não tem uma disciplina, ele tem 10 disciplinas. E aí ele tem 10 listas de cada para fazer. Então, até que ponto é você dar coisas para o aluno fazer em excesso ou com a quantidade correta, sabe? Você tá fazendo bem para a saúde mental daquele aluno e você como aluno, você tá sabendo dialogar com o professor. Você como professor, você tá compreendendo a realidade daquele aluno que às vezes ele não tem nem condição. Eu tive alunos que assim, é de chorar a condição financeira e tava ali na faculdade, sabe, fazendo da alma, era um sacrilégio, mas ele tava ali. Então, assim, eu não tô dizendo que a gente não deva cobrar o conhecimento, porque ele tá ali na faculdade para ter conhecimento, mas até que ponto essa relação de aluno e professor está sendo saudável para ambos, tá? Porque não é só você saber fazer um artigo, sabe? Aquele tempo ali dentro da sala de aula está sendo aproveitado para troca de conhecimento, porque eu acho que sala de aula não é só o professor colocando conhecimento naquelas cabecinhas, é uma troca de conhecimento. Porque, como eu já disse, ninguém sabe tudo. Então, o professor não vai saber tudo. Às vezes, ele não vai saber te explicar um negócio. E tá tudo bem. E ele vai atrás daquele conhecimento para te levar. Então, a gente precisa conversar sobre relações saudáveis e sobre um equilíbrio dessa relação para que professor, não só na universidade, mas eu tô falando da universidade porque eu acho que é onde pesa, porque eu vejo muito em determinados cursos um sofrimento, vamos assim dizer, porque o aluno quer aquilo, sabe? Ele quer aquilo, mas ele não tá conseguindo, porque ele tá extremamente cansado. Eu já vi aluno dormir em prova, porque teve um dia exaustivo no trabalho, às vezes não teve nem tempo de estudar direito. Então, em que ponto a gente pode gerar um equilíbrio de conhecimento sem também, né, de conhecimento, de aproveitamento, para não excluir alunos que realmente, às vezes tem aluno que precisa e que quer, mas que a realidade dele é muito complexa.
entendeu? Então, o que a gente pode fazer? Isso é uma discussão que é muito ampla, mas o que a gente pode fazer como aluno, como professor? E aí, eu vou entrar num ponto que é muito delicado. Na faculdade, em lugares públicos, como faculdade, escola, não pode vender coisas. Salgado, doce, tá? Tem aluno que vende, não dá pra ficar fiscalizando, gente. É muito difícil fiscalizar essas coisas, mas não pode se pegar a BO. E aquele aluno que às vezes está fazendo uma faculdade integral, tem 1 milhão de coisas para estudar fora aquilo, e precisa se sustentar, sabe? Eu não tô falando que tem que legalizar, eu tô falando pra gente discutir sobre isso, entendeu? Tem bolsa. Gente, não é fácil conseguir essas bolsas. Tem um número limitado, entendeu? Não é tipo, você precisa, eu vou te dar uma bolsa. Então, tem gente que acha que é muito fácil, que é só querer e aí sua realidade vai mudar e aí você vai fazer faculdade, sabe? E não é tão simples, sabe? Faculdade, por mais que ela seja pública ou se você tá pagando pouca coisa por mês, ela te gera outros gastos e ela te gera necessitar de tempo. E por mais que você seja ótimo em matemática, por exemplo, fazer uma faculdade de matemática, ou ótimo em geografia, fazer uma faculdade que tem super a ver com geografia, você não vai ser bom em tudo que tá ali, tá? Então é uma reflexão, né? Eu acho que a gente tem que discutir mais sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre conhecimento. Lógico que conhecimento não tá só na sala de aula, mas nessa época de quarentena, tem escola que tem, sabe, quer mostrar que, sei lá, e aí tá mandando 1 milhão de coisas pra cá. Eu acho que essa é uma época que sim, devemos prezar conhecimento em todas as épocas. Mas às vezes é uma época de ser um pouquinho mais light, entendeu? De entender que as coisas estão diferentes e conversar sobre isso, sabe? Pra ter um equilíbrio. Mas não é só agora, a gente tem que fazer isso sempre, sabe? Não é conversar sobre isso agora e resolver isso agora. É resolver isso constantemente, porque cada época vai ter novos desafios e novas coisas pra gente, né? Poder entrar em equilíbrio, né? Então é isso. Acho que deu pra